uma das maneiras de ver depressão é exatamente isso. Você está fora completamente do seu propósito, encarnações. Né? Segundo esse vídeo, né, está falando de 700 encarnações. E eu queria ouvir a sua resposta, que é o que acontece depois que o nosso corpo morre? Olá, começando aqui a série de bate-papos, eu vou começar com meu amigo Otto Niemeyer. Nos conhecemos há mais de 30 anos, engraçado que a gente trabalhou junto no estudo de música. Naquela época a gente nem imaginava o caminho que se reservaria para nós dois em relação a essa jornada espiritual. E a gente acabou se encontrando 30 anos depois na praia, trocando muita figurinha sobre espiritualidade. É um cara que está numa jornada incrível, né? Com o Wagner Borges, que acabou se tornando uma referência que ele me apresentou, né? O conteúdo, principalmente. E eu passei a ser um bebedor dessa fonte que ele já estuda há muito tempo, né? Assim, ele vai toda semana, pega um ônibus, vai para São Paulo estudar com o Wagner e volta no mesmo dia há mais de 10 anos. Então, assim, você imagina o que ele pode dividir aqui com a gente, né? Fora o trabalho mediúnico que vem fazendo também na sua casa. E então a gente vai bater um papo com ele, assim, que eu espero que seja útil para quem estiver ouvindo. Opa, boa tarde, boa noite, bom dia. Né? Aqui tudo bem, tranquilo, só uma pequena correção aí, não do que você colocou, né? Para mim, a espiritualidade começou na barriga da minha mãe, né? Que foi meu primeiro passe que eu tomei, né? Então, de lá para cá, trabalhei com várias outras coisas, né? Trabalhei no mercado financeiro, fui operador de pregão em 84, comecei em 84, né? Daqueles malucos que ficavam no telefone dentro da bolsa. Enfim, trabalhamos juntos lá no estúdio, lá na gravação, foi muito bacana aquele período também. Né? E agora, conforme você falou, estou há 10 anos, né? Entrei na espiritualidade de cabeça, que me tornei médium, né? Enfim, me desenvolvi, trabalhei 10 anos com mediunidade, né? Até agora, e começo e trabalho isso, e também tem essa parte do meu estudo, né, que é com o Wagner. Eu estou lá no Instituto há 3 anos, mas já conheço ele há uns 10, né, e tem muito conteúdo na internet. Né? E é muito legal, muito legal. Estamos aqui para colaborar, o que eu souber, vou falar. Que bom. A gente está aqui sempre para colaborar, né? A gente que estuda a espiritualidade, a gente sabe que a gente não é dono de nada, né? A gente está numa jornada colaborativa para se desenvolver e, se possível, ajudar nossos irmãos que aqui estão encarnados como nós a se desenvolver também. Então, o nosso intuito é só esse. Nem eu, nem o Otto aqui, a gente é dono de nenhuma verdade, mas a gente tem alguns assuntos que a gente pode oferecer para a reflexão de vocês, né? E eu vou começar assim te perguntando, Otto, por que você começou a estudar? Por que você começou a trabalhar? Porque, assim, geralmente, assim, no meu caso, assim, eu tiro, e das pessoas que eu vejo que chegam lá no centro procurando espiritualidade, geralmente chegam com o coração muito machucado por alguma razão, algum obstáculo que a vida, essa vida momentânea, né? Porque a gente
sabe que a vida não se resume à vida do Pedro e do Otto, né, mas em si a vida do nosso espírito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como você recebe as pessoas, sobre que tipo de conselho você dá para as pessoas que chegam feridas, né, com aquele coração, ou perdeu um ente querido, ou está com uma doença, ou está com algum problema de família, financeiro, enfim, que são as dores que nos atormentam aqui nesse plano que a gente vive, né? Como começou comigo, né? Eu estou há uns 10 anos e pouco separado, né? Eu fui casado 24 anos, né? Tinha aquela vida de, poxa, normal, enfim, de casamento, tenho um filho, né? E depois desse período de 24 anos, né, separei. Então, tá. Eu conheci uma menina que se tornou minha amiga, né? E ela estava num processo depressivo muito grande. E aquilo me impactou muito. E dali eu procurei um amigo meu, que é dirigente da Casa do Amor, né? E comecei, ele me chamou para ir lá, fui para lá, comecei a frequentar, né? E fui médium da casa durante 10 anos, espetacular. E ali eu comecei a entender e ver digamos, as dores humanas. E depressão é uma coisa que, poxa, é muito grave, muito ajudar. Eu comecei a me preocupar em ajudar esse tipo enfim, de doença, pode-se dizer assim. Né? E comecei a estudar muito, e daí comecei a estudar sobre desobsessão, né? Que aí já é uma outra vertente ali. Comecei a estudar muito isso e querer trabalhar muito em função disso. Mas voltando lá, até no início que você estava falando, Pedro, tem uma frase de Krishna, né, no Bhagavad Gita, que eu acho assim espetacular. Nós somos espíritos eternos entrando e saindo de corpos perecíveis. A partir disso, que levou bastante tempo para que isso encaixasse, né, que eu encaixasse nesse... O que isso estava querendo dizer? Né? E quando encaixou, poxa, eu me relaxei bastante. Por quê? Ninguém sabe tudo, só quem sabe tudo é Deus. Nós estamos em constante aprendizado. E o que é esse constante aprendizado? É a eternidade. Já que nós somos eternos, estaremos eternamente aprendendo. E isso, para mim, é fantástico. Né? Que, poxa, eu tenho que estar prestando atenção no meu aprendizado, eu tenho que estar prestando atenção nas minhas reações do mundo externo. Às vezes a minha reação é boa e às vezes não é tão boa assim. E é bacana estar sempre preocupado, olhando, percebendo das nossas reações, meditando em cima disso. Né? Que, enfim, a meditação é uma coisa que é fantástica. Né? Você vê, Buda meditava, Krishna meditava, Jesus meditava. São pessoas, né? Foram pessoas que passaram por aqui, né? Que deixaram ensinamentos assim brilhantes, né? Que até estamos aqui por Jesus há 2025 anos e até hoje nós não entendemos o que ele falou, né? Não entendemos sobre o amor, né? Enfim, e vejo Jesus como um irmão mais velho. Né? Todos esses grandes avatares que estiveram por aqui foram irmãos mais velhos que nos deixaram ensinamento. Né? E é isso. Né? Eu acho que a coisa é bem por aí. E eu está sempre desenvolvendo, está sempre lendo. Né? Eu estou indo para São Paulo há 3 anos, que eu vou toda quarta-feira, pego um ônibus de manhã, vou para lá, faço parte de um grupo toda quarta-feira. Amanhã de manhã a passagem já está comprada, 7h30 da manhã. Enfim, e volto, saio de lá meia-noite. Mas, enfim, faço parte de um grupo de 5h30 a 6h30, né, junto com o professor Wagner Borges, que é irradiação para o planeta.
né? Uma irradiação que é muito bacana, muito bacana. É um trabalho bastante emocionante, bastante prazeroso estar ali fazendo. E depois aula de 8 às 10. Né? E, enfim, é muito legal, um grupo de 120 pessoas no grupo de estudo, né? Que quem já fez os 4 módulos de projeção astral. Ele convida algumas pessoas, os moradores de São Paulo, principalmente, a frequentarem esse grupo. Né? Eu sou o único no momento do Rio de Janeiro que vai, e tem algumas pessoas que moram em Guarujá, Santos, que também vão. E é muito bacana esses trabalhos todos lá. Né? Enfim, e é por aí, estudando, lendo. Eu vou daqui para lá lendo. Vou lendo no ônibus, eu não tenho nenhum problema de ler no ônibus. Vou vendo podcast, participo de podcast assim, de amigos, né? Enfim, alguns fazem, né, na própria quarta-feira de tarde. Como eu estou no ônibus, eu consigo participar. Então, é muito legal essa possibilidade de estar fazendo isso. Né? E eu hoje, trabalhando como autônomo, né, eu consigo manejar a minha semana, né, para quarta-feira eu estar fazendo isso. Às vezes até tenho que estar fazendo reunião no meio do ônibus. Hoje o celular é uma maravilha, né? Já fiz algumas reuniões estando no ônibus viajando, né? E deu certo, tá bom. Tá dando certo, né? Tem uma coisa que a gente fala que assim, o universo contribui quando você acha o seu caminho, né? Assim, uma coisa que eu percebo nas pessoas que acabam se encontrando, né? A metáfora assim que eu faço do ser humano dentro desse plano, dessa escola, né? Eu acho que a minha sensação pessoal que eu tenho sobre quem somos nós enquanto encarnados é como se fosse um motor, né? Um motor, você não tem peças iguais, né? Você pode ter uma peça maior, você pode ter uma peça menor, você tem injeção de gasolina, você tem o parafuso, você tem não sei o quê. Mas quando você descobre a peça que você é e que você se coloca no lugar onde a tua posição faz o teu ecossistema, né? Leia esse ecossistema por tudo que está ao seu redor, né? As pessoas, né? E principalmente você mesmo, né? A gente não pode esquecer jamais do Sim. mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo começa por dentro da gente, a gente se encontrando essa pecinha, encontrando essa pessoa especial que cada um de nós é e que tem uma missão muito singular, não adianta ficar se mirando no outro, né? E, e aí a gente faz a mágica acontecer, né? A mágica da nossa própria vida transmutar, a mágica da gente encontrar as pessoas que era para encontrar no nosso caminho, né? Porque a gente não está querendo ser o outro, a gente só quer ser o melhor que a gente puder ser dentro da nossa capacidade e das nossas limitações também, que também a gente tem muitas, né? Defeitos, todos nós temos muitos, mas também temos muitas qualidades que nem sempre são fáceis de fazer nesse mundo materialista elas aparecerem. E aí a gente cai nesse problema da gente receber tanta gente com depressão, né? Tanta gente com culpa, arrastando o passado, preocupado com o futuro, com ansiedade, né? Então, acho que cada vez mais pessoas precisam buscar esse conhecimento, né, do que é a vida. A vida não é a vida do Pedro, ou do Otto, ou de quem quer que seja. A vida são muitas e muitas vidas. A gente está aqui para viver, a gente como se botasse um uniforme de um colégio. Outra metáfora, esse corpo aqui é um uniforme, a gente desce, vem estudar os problemas / dificuldades, né? Eu ponho entre parênteses, na verdade, nada mais são que oportunidades de crescimento em função de resgates ou karmas, como, né, existem várias nomenclaturas dependendo da, do
do padrão espiritual que você siga, né? Você vai seguir budismo, mas no final é tudo uma coisa só, é você com você, e aí você se conecta com essa energia, né, divina, que é a vida, né? Que é o universo, e que é você mesmo que é parte disso. Perfeito. Eu acho o seguinte, concordo plenamente com o que você colocou, né? E cada um tem o seu aprendizado, é focar no seu aprendizado, né? Durante algum tempo, eu trabalhei, eu ajudei, né, no grupo de desenvolvimento de médiuns novos, lá da Casa do Amor. E uma coisa que eu gostava muito de falar, né, que as pessoas têm, normalmente elas ficam se comparando, né? Você imagina um grupo de 50 médiuns novos, cada um ali querendo saber o que estava acontecendo com ela e olhando do lado, tendo uma reação, o outro, outra. E é uma coisa que eu gostava de falar, gosto de falar até hoje, é o seguinte: leia os livros, o livro dos médiuns, mesmo sendo de 1860 e alguma coisa, ali você tem um parâmetro, que você vê a seguinte coisa: cada um tem uma particularidade. Isso já era falado lá em 1860. Obviamente, de lá para cá, tudo evoluiu, né? Mas esse ensinamento para mim foi sempre muito bacana, porque cada um é diferente do outro, cada um tem o seu caminho. E o grande barato é você descobrir o seu caminho. A partir do momento que você descobre o seu caminho, que você está fazendo, você entende para que você veio, para você entende como que a coisa funciona. Isso te dá uma tranquilidade incrível, né? Incrível. Isso eu não quero dizer que se eu não trabalhar, eu não vou comprar o meu pão. Isso aí é problema meu, não é espiritualidade vai me dar uma possibilidade daquele negócio acontecer. Não, ela ajuda da maneira dela, mas ela não vai ajudar. Aquela história que o professor fala que eu acho perfeita, né? O professor não pode te dar cola. Você está aqui para um aprendizado. Então, o aprendizado é seu. Então, você que tem que correr atrás de passar de ano, de estar aprendendo, de estar fazendo as suas coisas, né? Mas, claro, quando você está trabalhando, quando você percebe que você está no seu propósito, que a coisa está andando, isso te traz uma felicidade incrível, né? Aí você vê que, poxa, não é tá trocando de carro toda hora, não é, tá assim, enfim, comprando coisas, não é isso que te traz a felicidade. Você fica feliz durante, sei lá, 10 minutos, num tempo pequeno. Mas quando você está no seu propósito, quando você está fazendo essas coisas, é outra. Você sente uma outra coisa, é uma felicidade, uma coisa que vem de dentro. Não quer dizer que as coisas você fica feliz o tempo inteiro. Não, não é isso. Você sai na rua, você vê um monte de coisas, você está interagindo, você vai entrar, por exemplo, no metrô, né, tá todo mundo, você tem uma turma te atropelando, né? Entra uma senhora, você está sentado, entra uma senhora, você vê que ninguém levanta, enfim, é o levantar, e que espiritualidade também não é só estar num centro, espiritualidade é você estar na rua, ajudar o outro, que está todo mundo junto. Eu acredito muito no colaboracionismo, né, que eu acho que essa que é a grande história. Todo, para que eu cresça, eu dependo do crescimento do Pedro, dependo do crescimento de João, todo mundo tem que estar se ajudando. Como é que a psicosfera do planeta, né? Para melhorar o planeta, você tem que fazer a sua parte e ajudar o próximo também, né? Não se colocar naquele negócio, está no topo do Himalaia meditando, você está fazendo uma coisa legal? Sim, mas o que você está fazendo pelo outro também, na prática, né? Claro, você mandando boas energias, isso vai influenciar no planeta, mas
tem que também estar trabalhando, ajudando o próximo que está ali, alguém que está, sei lá, carregando um carrinho ali que, poxa, sei lá, quebrou o carro da pessoa, ajudar a botar num canto, enfim, ajudar o outro, colaborar, tá andando na rua, atento, o que você pode fazer para ajudar o próximo. Isso é uma coisa muito importante. Eu ia até complementando o que você está falando, e assim, esse ajudar o próximo começa muito por ajudar a si mesmo, né? Assim, Sim. esse caminho para dentro de si te traz essa visão, né? Essa coisa do estudo, essa coisa da prática, porque assim, a gente vem há muitos séculos vivendo uma vida assim que nos é colocado no nosso programa desde pequeno, né? Porque a gente absorve muito do ambiente que a gente vive, na escola, né? Em casa, na familiar, seja o círculo de amigos, o ambiente tem muita influência sobre nós. E a competitividade vem sendo uma tônica um pouco destrutiva da nossa saúde ao longo dos séculos, da nossa autoestima e principalmente da busca, porque por essa individualidade que é bem, a gente tem que separar muito bem individualidade de individualismo, né? Porque assim, o individualismo, Sim. né, você pode estar ligado ao egoísmo, enquanto a individualidade está em você se descobrir o melhor ser que tem em você. E assim, e não tem nada de errado se o teu ser for para ser aqui, para varrer um negócio, para não sei o quê, ou se for para ser um mega super empresário que dá empregos para milhares de pessoas. O importante é que quando você tem essa consciência e se conecta a ela, você consegue ser a melhor pessoa que você pode ser. Então, se você for um cara que tiver muito poder, mas estiver conectado à sua consciência, você vai saber o que você vai fazer do teu poder. Você vai conseguir criar creche, você vai conseguir criar oportunidades para que as pessoas se desenvolvam dentro daquele espectro que você criou por mérito seu. E assim como Perfeito. assim, a pessoa que tem pouco recurso, mas que tem um coração puro e que é generoso, mas assim, a generosidade ela também tem um equilíbrio entre o eu e o próximo, né? Porque eu também não posso dar tudo para o próximo, porque a minha saúde vai embora. E aí eu estou sendo negligente comigo mesmo, que eu recebi de Deus, ou Deus, ou como você quiser chamar, a força divina, porque eu acho que eu, assim, apesar de ser espírita praticante, eu, assim, não acredito muito em religião como o único instrumento de espiritualidade. A espiritualidade ela está no ar, ela está na comida, ela está na relação das pessoas, ela está em tudo que é vivo, se move. Então, assim, ela independe das religiões, inclusive algumas das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço não têm religião nenhuma. Elas são o que elas são, o que elas são, porque elas têm a conexão com elas mesmas e, consequentemente, com a vida. Então, assim, eu acho, assim, dentro do que a gente está batendo um papo aqui, filosófico, né? Mas É. acho a caminhada para dentro para mim, assim, uma ponte, porque quando eu cheguei, falei no começo sobre depressão, porque eu tive uma depressão muito braba, Otto. Eu acho que eu já cheguei a te contar isso, e eu Sim, fui sim. parar num centro espírita por causa disso, porque eu realmente não queria mais viver, sabe? Queria chegar e falar, cara, não tenho razão, sabe? É uma coisa... E aí uma amiga minha, estava super duro na época, e a amiga minha falou para ela, cara, vai lá naquele centro que nego atende, é de graça, atende tudo que é tipo de pessoa, e você vai lá. E eu tive exatamente a mesma sensação que você teve. Eu falei, caramba, eu cheguei em casa e eu saí de lá, e olha, por mais que eu tenha aprofundado nos últimos 18 anos aí essa questão espiritual, em termos de estudo, eu já busco isso desde 18 anos, com yoga, já fiz meditação do Osho, já fiz muita coisa, mas eu nunca encontrei tantas respostas como no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, que você mencionou, que são livros de 1890, Sim. 1870, mas que, assim,
Eu vejo algumas pessoas falando que esses livros estão ultrapassados. Se esses livros tivessem ultrapassados, a gente estava vivendo um outro mundo, né? A gente já teria, já É poderia ter verdade. acesso a informações assim. Então, eles estão zero ultrapassados, eles são assim muito úteis, né? Que você não acha? Eu acho perfeito, né? Você vê, o primeiro do livro foi 1857, né? O livro dos Espíritos. Né? Eu acho o seguinte: a pessoa que fala que esse livro está ultrapassado, pergunto a ela, né? Você vive o que foi ensinado nessa época? É isso, né? Se você estiver vivendo o que foi ensinado, se você tiver aprendido tudo que foi falado, né? O que Jesus falou, né? Há 2000 anos atrás, poxa, é o amor. Né? Eu acho que. Eu gosto muito, eu não sou religioso também, trabalhei muitos anos na Umbanda, adoro a Umbanda, né? Frequentei espiritismo desde que nasci, né? Adoro tudo isso. E eu acho, para mim, que religião, ela foi criada, acho não, isso é um fato, ela foi criada por homens. Né? Eu acho o grande ensinamento, Jesus não é a igreja cristã. Buda não é o budismo. Né? Eu gosto dos ensinamentos de Buda, Gautama, dos ensinamentos de Krishna, dos ensinamentos de Jesus. Cara, são coisas fantásticas. E se você olhar, todos eles falavam basicamente a mesma coisa: amar uns aos outros, né? Amar Deus antes de mais nada. Né? Você vê que tem uma força, né? Que, poxa, que é maior do que tudo. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de viajar, né? Ir para o interior e olhar o céu. Né? Quando você olha o céu, você, pô, lembro uma vez eu estava em Mato Grosso, numa fazenda em Mato Grosso, a cidade mais próxima estava a 300 quilômetros. O céu, não que está olhando para o céu, a quantidade de estrelas, você olha assim, para aí, só eu aqui, só o planeta Terra rege tudo isso? Existem zilhões de constelações, zilhões de planetas, enfim, né? É de um pluralismo enorme. Né? E nós aqui, no nosso planetinha, se eu olhar do infinito, olha para o nosso planeta, que é maravilhoso, mas nós, como humanidade, brigamos por causa de cor de pele, brigamos por causa poxa, quantas religião, né? Política, pelo amor de Deus, as pessoas param de falar, família, as pessoas param de falar de política, pelo amor de Deus. Né? Você vê quantas guerras existem no planeta hoje. É uma coisa assim inacreditável. Né? Você vê como nós vivemos estas situações. E não estou me excluindo disso, não. Né? Eu fico olhando, às vezes eu percebo que eu dou uma resposta assim, poxa, que não precisava dar, mas no impulso foi dado. Né? E daí depois você cai assim, poxa, besteira, mas vamos lá, estou aprendendo. Né? Pelo menos eu já percebo que falei de uma forma não simpática, digamos assim, né? Mas, poxa, já percebo e estou atento para uma próxima vez não ter uma resposta assim. Mas é isso, né? Estar atento das coisas que estão acontecendo, né? Atento a estar ajudando, atento a estar fazendo o melhor possível. Né? E é difícil. É difícil, né? É Não é difícil. fácil. Não é fácil, mas eu acho que o grande barato é esse, é você despertar que você está evoluindo, você está trabalhando, você está numa escola, né? E que você está aprendendo. O importante é estar atento
e aprender cada vez mais, né, as coisas se encaixarem cada vez mais, porque quanto mais você evoluir, né, eu fico olhando, quanto mais evoluir como Otto nessa vida, né, numa próxima, quando eu voltar para o plano espiritual, né, eu tenho muita coisa que eu quero aprender mais no plano espiritual para, numa próxima encarnação, chegar de uma forma melhor. Né? Aquele negócio, eu quero sair daqui, né, de uma forma melhor do que eu entrei. Né? Aconteceu até uma coisa interessante uma vez numa aula, lá no IPTB, no Instituto do Wagner. Né? Wagner sempre fala, olha, nota 5 a gente já passa, já está bom. Né? E foi dar uma aula lá a Suzy Mariar, que é um espetáculo, deu uma aula fantástica. Né? Aí na aula dela, olha, nota 7 passa. Eu fico, não, pô, pelo amor de Deus, calma lá. Eu estou me esforçando para chegar a 5. Você coloca agora a vara no 7, né? Poxa. Mas é isso, né? Se esforçar para ser uma pessoa melhor, né? Para poder cada vez mais passar bom humor, né? Alegria de mostrar para as pessoas, cara, vamos devagar, sem cobrança. Nós temos uma característica de estar sempre nos cobrando, né? Cobrando ter mais dinheiro, cobrando e se comparando com o outro, porque fulano tem mais isso, tem mais aquilo. Caramba, olha para você, como é que está você, né? Se reconheça como um espírito eterno. Acho que a coisa é bem por aí. Né? É É bem... totalmente por aí, né, meu amigo? A gente é fácil olhar para o outro, né? O outro está do lado de fora Sim. e para você precisa fazer um certo esforço para olhar para dentro, né? Para olhar. Mas você falando aí me veio à cabeça um senhor que já não está mais no nosso plano, mas que é um grande mestre lá dos estudos que eu comecei a fazer lá na Seara. Porque aí eu vou até te falar, quando eu cheguei na Seara, eu senti aquela energia que eu nunca tinha sentido na vida. E eu falei, eu estava uns 10 anos em depressão. E eu falei, cara, o que aconteceu comigo, cara? Eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo assim. Pô, minha energia tá boa. É óbvio que aquilo ali durou, né? Você tá num estado, né, vibracional ruim, com um pouco uma carga, com abertura, né? Porque aí você falou também lá atrás Sim. de obsessor, você, quando entra num estágio vibracional desse, você atrai espíritos semelhantes, né? Porque o que é o obsessor? Sim. O obsessor é um espírito que está com afinidade por você. Entende? Ele não vai bater na tua porta se você está bem, se você está pleno, se você está amando, se você está. Ele só bate na tua porta quando você abre a porta para ele e fala: vem que eu estou aqui na mesma frequência. Semelhante atrai semelhante, né? É isso. É isso, mas é frequência vibracional, como diria o Hawkins lá, né, que estudou as Sim. frequências vibracionais lá no século passado, né, que você vibra em frequências baixas, você pode atrair irmãozinhos de baixa frequência que vão grudar em você, entendeu? Se você é alcoólatra, se você se droga, se Sim. você, entendeu, é invejoso, raivoso, enfim, todos esses sentimentos, eles podem atrair irmãozinhos que, assim, não são necessariamente maus, né? Dentro do processo espiritual, assim, o que eu aprendi, você me corrige se eu estiver errado, a maldade não existe, existe a ignorância, né? Então, assim, Sim. os que mais necessitados do nosso carinho, da nossa oração, são justamente esses irmãozinhos que não têm o conhecimento de que o amor é o caminho ainda. Eles vão ter, algum dia eles vão ter, independente do quão demorado seja o caminho deles Sim. ou não. Mas eles vão acabar encontrando essa resposta dentro. Aí é uma resposta que eu não tenho, dentro dos milhões, milhares de anos de vidas, porque isso aí já é o véu do esquecimento que, que, Sim. que,
que nos é dado como uma bênção para a gente poder viver essa vida, ele nos impede de ter consciência de quantas vidas a gente viveu, o quanto caminhamos e o que fizemos para estar aqui com as provas que a gente tem vivido nesse plano que a gente vive, né, cara? Então é por aí que eu vejo a coisa. E essa outra coisa muito importante que eu acho que você falou, que eu também, cara, o seu Joel, né, que é esse senhor, ele falava uma coisa para mim, que voltando para ele, que assim, o dia que pisarem no teu pé, pede perdão por ter colocado o pé debaixo do pé do cara que pisou no seu pé. E assim, é incrível, porque daí a gente volta para a frequência vibracional e vamos trazer um exemplo do trânsito, por exemplo. O trânsito é um lugar onde as pessoas ficam extremamente agressivas. E o que acontece se você revida uma agressividade? Aquilo vira um negócio que pode causar até a morte. Enquanto que se você utiliza o ensinamento do seu Joel, que eu vou trazer ele aqui, que é uma pessoa muito querida e que me ensinou muito enquanto esteve entre nós, se você dá um sorriso e fala, você está com pressa, passa na minha frente. Você desarma a pessoa, por mais agressiva que ela esteja, porque isso é frequência. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava andando na praia em São Conrado e eu encontrei um amigo meu que me contou uma história, mas horrorosa, assim, uma história, e a história entrou dentro de mim, ela entrou dentro do meu sistema, uma história de uma briga de rua de um senhor que estava com um neto no carro, aí aquela coisa de um não deixar o outro entrar, aí os carros bateram, aí parece que esse senhor ele saiu para ver se tinha batido, não sei o quê. Quando ele viu, já tinha um cara em cima dele socando, foi parar no hospital todo quebrado na frente de um neto. Sabe quando a história entra dentro de você? E curioso que eu saí da praia e fui num cemitério no enterro de um pai de um amigo meu para dar um abraço, mas aquilo estava dentro de mim, entrou na minha frequência vibracional a história. E aí o que aconteceu? Quando peguei a lagoa, estava de carro, e, cara, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. E eu, assim, na minha desatenção, isso que você falou dos nossos erros, por mais que a gente estude, por mais que a gente pratique, a gente erra o tempo todo. Então, aquilo estava Somos dentro de mim. testados o tempo inteiro. Somos testados. Então, o que aconteceu? Grudou um cara aqui querendo passar aquilo que eu estou lá na fila há horas, esperando vários sinais, e aparece aquele cara que joga aqui querendo entrar. E eu acabei que não deixei, não teve nem briga, mas o cara me deu uma fechada, assim, o cara veio para... Aí eu peguei, parei, respirei e falei, caramba, meu irmão, a história do cara entrou tão dentro de mim que eu atraí esse cara para mim. Aí tem, e é verdade, a frequência atrai, então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com os obsessores desencarnados, mas também com esses seres que estão aqui vivendo nesse tipo de frequência, né? Que a gente pode facilmente atrair eles para a gente, dependendo do que a gente esteja emanando, né? Não, eu achei perfeitas suas colocações. E voltando lá no início que você falou, né? Quando você entrou na Seara, né? O que acontece? Você estava completamente fora do seu propósito. Né? Na verdade, a minha maneira, uma das maneiras de ver depressão é exatamente isso. Você está fora completamente do seu propósito, do que você veio fazer, do que você quer fazer. Então, isso desestabiliza de uma forma assim enorme. A partir do momento que você conheceu, você entrou ali, primeiro, você já pegou, a sua frequência mudou. Você percebeu, opa, cheguei em casa. Ali sua frequência mudou. E ali você já elevou os seus pensamentos. Então, você já, com isso, você tirou um monte de gente que está grudada. Qual é a melhor maneira de você se livrar de um obsessor? É você elevando os seus pensamentos. Você, com os pensamentos elevados, eles não têm sintonia, eles não te olham. Apesar de que obsessores existem encarnados para desencarnados, desencarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados. Tem
um monte de coisa. Mas tudo isso é em cima de frequência. Você está corretíssimo. Então, quanto mais a gente está elevando as nossas frequências, esses caras não, esses espíritos não passam a não te enxergar. Por isso, a grande coisa é você estar atento com você mesmo. Você está trabalhando o seu crescimento espiritual. Isso não é egoísmo. Né? Uma coisa que eu falo para o meu filho, eu tenho um filho, meu filho hoje está com 22 anos, né? Eu falo para ele e falo, olha, Deus me deu a minha vida como deu a sua vida. Todos nós nascemos com a centelha divina, a luz de Deus. Então, qualquer pessoa, qualquer espírito, veio da luz de Deus. Ela pode entrar para o lado escuro da força, vai só gastar mais tempo, que ela vai voltar para a luz de Deus, não tem a menor dúvida quanto a isso. Pode levar séculos, mas vai voltar, porque esse é desejo de Deus, progresso de todo mundo. Né? E todos vão progredir. E todos estão juntinhos. O meu progresso depende do seu, e a coisa vai por aí. Né? E eu vejo bem essa história sua, né? Que você relatou. A partir do momento que você se encaixou, você viu aonde que você tinha que entrar para ter a sua evolução, as coisas, ficaram, não diria mais fácil, mas te deram força para você encarar todos os aprendizados que vêm acontecendo de lá para cá. Cada vez você está mais forte. Nós todos estamos cada vez mais fortes. Por quê? Entendemos o que nós estamos fazendo. Isso é fantástico. Né? Leva tempo para perceber isso? Leva vidas, encarnações. Depois até eu mando. Pedro, já mandei até para você, né? Eu acho que é interessante colocar no descritivo depois. O Olho de Horus, né? É um vídeo longo, 7 horas e 44, né? Porque quando eu estava falando de quantas encarnações, né? Segundo esse vídeo, né? Está falando de 700 encarnações, né? Que as pessoas têm aqui nesta evolução aqui no planeta. Né? Mas o que são 700 encarnações você sendo um espírito eterno? O que é uma encarnação você sendo um espírito eterno? É a sua evolução o tempo inteiro. Né? Eu sei que agora peguei um pouco mais pesado, digamos pesado, assim. Né? Pegou pesado, mas a verdade é essa mesmo, porque a gente olha sob uma perspectiva muito curta, né? E muitas vezes Sim. egoísta a vida. Assim, acho que talvez até pelo nosso próprio baixo desenvolvimento, né? A gente é muito egoísta ainda. O amor para a gente está muito relacionado ao pronome possessivo, né? Eu amo meu Sim. filho, meu pai, eu amo minha Sim. mulher. Sabe, a gente está Sim. sempre. Sim. O eu está na frente do amor, a gente relaciona muito a posse, e a posse é uma ilusão, né? Assim, vamos combinar, né? Assim, dentro Sim. do. E até assim, porque eu vejo as pessoas que procuram muito o centro espírita, e elas têm muito pouca noção disso. E isso é uma coisa que elas precisam, a gente precisa, para mudar a psicosfera do planeta, a gente precisa que as pessoas aumentem essa consciência, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no centro Sim. espírita procurando assim solução para os seus problemas. Só que a solução está dentro da Exatamente. gente. Então, assim, o que acontece? Eu você me corrija se eu estiver errado também, porque eu quero deixar uma dica para Sim. quem estiver assistindo isso aqui, que o que acontece quando você vai num centro sério de umbanda, de espiritismo, ou de budismo, ou de qualquer lugar, os espíritos de luz, eles nunca vão te dizer o que você tem que fazer. O que eles vão Não vai te fazer dar cola, o professor não te é, dá o cola. professor não te dá cola. O Perfeito, que eles não te dá fazem cola. O que eles fazem, eles mexem na tua frequência vibracional.
A gente tem 88 mil chakras, segundo os hindus lá atrás, mas a gente tem 7 principais que, quando alinhados, a gente tem uma sensação de bem-estar e de lucidez que nos permitem a fazer boas escolhas. Eu vou simplificar falando, bons sentimentos geram boas decisões e escolhas. Maus sentimentos, você está com raiva daquela pessoa, você vai tomar uma decisão com raiva, você vai fazer besteira. Vai fazer besteira, não tem Você é como. o Vai tomar principal. decisão. É, Sim. então, assim, você chegar e querer que a espiritualidade te diga o que fazer, ela não a de luz, a espiritualidade elevada, ela quer o teu bem e ela vai trabalhar forte pelo teu bem, mas a decisão vai ser tua. Se você receber muitas vezes, né, conselho espiritual, porque espírito você assim tem como seres humanos, você tem de todas as faixas. Então você, se o espírito chegar para você e falar, não, eu vou resolver o teu problema, você vai lá, faz aquilo lá, sai correndo, porque não é Exatamente. uma boa. Se pedir dinheiro, se pedir oferenda, se pedir, porque a Perfeito. espiritualidade não faz isso. Isso eu garanto a vocês, entendeu? Botou coisa material no meio, duvide e saia de fininho. Vai procurar alguém que faça você se sentir bem e que te ajude com esse se sentir bem a encontrar as soluções que sempre existem para o seu problema. Só que quando você está mergulhado lá na crise, nas baixas frequências, a gente é que nem cavalo com aquele negocinho aqui, você não consegue ver o Sim. espectro de vida. Então você precisa elevar a tua frequência, que é o que eles fazem, e a partir disso você vai aumentar o espectro de visão e vai encontrar as saídas, porque para todo um problema que existe na tua vida, existe uma saída também. Uma saída que vai te tornar uma pessoa Perfeito. muito melhor do que você era. Perfeito. E olha, te digo, até quando eu falo para o meu filho, né, que ele é a responsabilidade da vida dele é dele e da minha é a minha, não quero dizer que, se ele precisar de alguma coisa, eu não estou aqui para ajudar. Claro que sim. Mas o que você está colocando é perfeito. Pelo seguinte, tem muita gente, né, esses 10 anos dentro de terreiro direto, percebendo, tem muita gente que quer chegar lá, que quer que a espiritualidade dê a solução do problema dele. E fica irritada quando você fala, quando o espírito fala para ela o seguinte: olha, isso aí é você que tem que resolver, você encarnou para isso, para aprender esse tipo de coisa. Então, e corroborando do que você está colocando também, tem muitas vezes que você quer acreditar no que uma pessoa está falando, mas você tem que agir qualquer lugar que você vá, qualquer coisa que te falem, vai entrar no seu bom senso e você é responsável pelo seu discernimento. Eu vejo muita gente falando, porque uma vovó chegou para mim e falou que eu tinha que fazer assim, e eu fui lá e fiz. Espera aí, o seu discernimento, você é responsável pela sua vida. Então, tudo que está sendo falado para você, né, você é responsável pela atitude que você vai tomar. Não vai ser, não, poxa, foi um espírito que me mandou fazer. Não é por aí. Não é por aí. Muita gente, eu vejo muito nos terreiros, nos lugares, né, e conversando também com meus amigos que trabalham, né, tem muita gente que gosta de ir toda semana, por exemplo, tomar um passe. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas por que não está lá toda semana trabalhando? Vai fazer muito melhor para ela, né? Mas as pessoas querem ir como pedinte, não como trabalhadores. Né? Várias vezes, né, em atendimento, percebi as pessoas, poxa, vem cá, ajuda, vai trabalhar. Não tenho tempo. Mas não tem tempo para vir aqui toda semana? Utiliza esse tempo que vem aqui toda semana. Vai trabalhar, vai ajudar, que o crescimento é de todos. Todo mundo
tem que dar as mãos assim e ajudar. O meu crescimento depende do seu, que depende do meu filho, depende da sua esposa, todo mundo, está todo mundo junto. Né? Pô, Esse mas é que aí... é Ah, colaborativo. mas aí assim, eu tive um grande receio. Quando eu fui chamado a trabalhar, eu fui chamado pelas entidades, né? Porque o que aconteceu? Eu comecei a Sim, estudar, a partir do momento que eu me senti melhor, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a estudar, mergulhar nesses grupos de estudo, né? Estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar, começar, porque realmente são livros assim que são bons de você ter grupos de sim, estudo, porque a sensação que você tem cada vez que você lê, ele te traz alguma coisa diferente, e é bom você trocar, né, os pontos de vista, como é que o outro sim. enxerga. Então, assim, eu, quando comecei a ser chamado para trabalhar, eu tive muito medo, sabe? Eu acho que você trabalhar com a Normal, energia do outro, sim. eu acho que a gente tem um primeiro passo, assim, que eu acho que é certa humildade de falar, cara, eu não tenho capacidade. Eu me lembro a primeira vez que a vovó Maria chegou para mim e falou, hoje você vai dar passe. Eu falei, como, vovó Maria? Eu nunca dei, eu não estou preparado. Ela está preparada e vai dar passe agora. Aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou lá dar paz. Aí quando É a primeira isso. pessoa saiu sorrindo, eu entendi assim a coisa, sabe? Que não era nem eu, sabe? O segredo assim do trabalho colaborativo é a boa vontade e você se preocupar em ser um bom aparelho, um bom canal para que eles trabalhem através de você, não é você, sabe? Eu acho que assim, no plano que a gente vive, a gente tem um grande inimigo nosso que é a vaidade, né, cara? Que a gente achar que, pô, a gente pode ser melhor que alguém, a gente pode achar que a gente tem algum dom maior que alguém. Então, cara, eu me lembro muito bem do dia que eu comecei a dar passe, entendeu? Que a vovó Maria, que é a entidade que fica lá na cabeceira da mesa, chegou para mim e falou: Pedro, hoje você vai dar passe. Eu falei: mas como assim eu vou dar passe? Eu não tenho experiência nenhuma. Não, você vai dar passe e é hoje. Aí eu botei meu rabinho entre as pernas e falei, fui lá. E quando a primeira pessoa que eu dei o passe, né, que você concentra ali, né, e faz as orações, se conecta, saiu com um sorriso. Eu me lembro que, poxa, eu falei, nossa, deu certo. Bem que ela falou, que ela só falou, confia e vai. E isso talvez falte um pouco, assim, para a maioria das pessoas que frequenta e que tem problemas, né? A gente tem hoje, dentro do nosso plano, para mim, na minha visão, um dos maiores inimigos que a gente tem é a vaidade, né? E a vaidade, ela nos impede de acertar, né? Porque o medo de errar tira a vontade, tira a possibilidade de Sim. acertar. Porque aí você paralisa, né? Você não simplesmente não o não fazer, e na verdade a gente precisa fazer, porque o erro é o nosso maior professor, né? Não ficar errando o mesmo erro a vida inteira, mas você errar, aprender. A gente está aqui para isso, né? A gente tem que bater nessa tecla, porque eu erro, eu aprendo. Agora, se eu erro e escondo o meu erro, eu Você não vou aprende. continuar no mesmo lugar, entendeu? Aí a gente sai daquele lugar que a gente falou desejado. Eu estou aqui para ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem e um pouquinho pior do que eu vou ser amanhã. Né? Porque Perfeito. assim, não existe você chegar, sair de uma situação, por exemplo, como eu estava de depressão, e de repente vem alguém com uma vara mágica e, puf, acabou. Isso é um processo que principalmente depende da tua ajuda, né? E do teu esforço. Ajuda a Seu espiritualidade esforço, te né? dá, é o seu esforço. Porque Sim, eu me seu lembro que esforço. eu demorei uns 7 anos para reverter as situações que me incomodavam e que me causavam, mas eu, em meses, os meus alicerces emocionais que davam sustentáculo para o meu dia a dia, eles foram se modificando de uma forma que eu começava a enxergar os problemas de outra forma e conseguia lidar com eles de outra forma. Então, essa foi a maior riqueza que eu ganhei nesse estudo, né? Estudando e praticando, né? E depois trabalhando, que foi rápido também. Eu comecei a frequentar rapidinho, me chamaram para trabalhar. Então, assim, eu tive um receio de entrar, porque essa coisa de você
tem vários medos aí que quando você começa a trabalhar numa casa espírita, e principalmente como passista, no caso lá nosso, que a gente realmente conversa, né? O passe não é só sim. energético, ele tem troca, tem a parte de falar também. Você lidar com o problema dos outros é uma responsabilidade gigante. Então, você tem que cuidar muito do teu aparelho, né? Você tem que dormir bem, dormir cedo, evitar. Aí você começa a ter determinadas restrições sociais na tua vida, de não poder, né? Alimentação, Alimentação e sim. sono, e evitar lugares de frequências, porque você vira realmente um para-raio. Então, hoje em dia, eu sou a maior Cinderela, né? E olha que eu sou músico, entendeu? Então, muitas vezes, às vezes tem que ir no show de um amigo, não sei o quê, mas eu tenho, hoje em dia, uma dificuldade muito grande em passar das 10 horas da noite, e principalmente é uma impossibilidade de estar em ambientes de barulho e de excesso de álcool, assim, na psicosfera do ambiente, né, digamos Sim. assim, lugares fechados, com gente falando alto. Isso causa uma dificuldade muito grande para mim. Às vezes são grandes amigos, eu chego lá, dou um abraço, entro por uma porta, saio por outra, só para, porque também é importante, às vezes, para mim prestigiar, mas é difícil, e muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas são sacrifícios que a gente coloca entre aspas, que não são sacrifícios, que eu escolhi essa vida e eu me sinto bem com ela. Então, para mim, não é sacrifício nenhum. Hoje em dia, eu me sinto melhor, no melhor, talvez no melhor momento da minha vida, meu comigo mesmo, em função de me conhecer, me respeitar e poder, né, é, viver dessa forma. Mas eu queria aqui deixar, assim, que a gente se for falar aqui, dá para falar aqui até amanhã, cara. A gente não vai Fácil, ser, né? a gente vai ter que fazer ali o segundo, o terceiro, porque tem uma Vamos conversando, série. vamos conversando. Eu queria que você deixasse, Otto, nas suas considerações finais, aqui uma pergunta que me fazem muito aqui, e eu queria ouvir a sua resposta, que é: o que acontece depois que o nosso corpo morre? Fala um pouquinho sobre a sua visão sobre isso. A minha visão a minha visão, a minha certeza, né? Claro que o que é a minha certeza eu não consigo passar para ninguém, nem é esse o meu interesse. Mas é o seguinte, são estágios. Quando o corpo morrer, o espírito sai, né? Como as saídas do corpo. Só que a diferença é que você vai ser só útil. Quem não acredita em saída do corpo, espere quando morrer. Vai ser pelo menos essa saída você vai ter, né? Mas é o seguinte, você tem os períodos, né, que chamados intermissível, que é o período entre vidas. Você chega no plano espiritual, né? E agora como é que você vai chegar no plano espiritual? Vai depender da sua média do que você fez, o que você é, né? Você, enfim, você trabalhou para o bem durante a sua vida, aquela sua média é a média de uma pessoa que só prejudicou o próximo, enfim, o assassino, não sei o quê, é outra. Então, no plano espiritual, existem vários níveis, né? Vou dando um pano rápido aqui para quem assistiu o Nosso Lar, né? Você vê, o André Luiz, quando desencarnou, ficou um tempo num período, enfim, com um tempo lá, digamos assim, no umbral, que foi o chamado na época do Espiritismo, né? Com um tempo no umbral. E foi resgatado pela mãe dele, aí sim que ele foi lá para o Nosso Lar. Agora, o Nosso Lar ele está acima do umbral. Aonde que estava a mãe do André Luiz era outro estágio bem mais acima. Tanto é que quando o André Luiz queria falar com a mãe dele, não era assim, era ela que vinha para falar com ele. Ele não ia até lá, que era um nível bem mais alto, né? E assim vai, você tem várias escalas, né?
Enfim, obviamente que quando nós sairmos daqui, quando eu sair daqui, né, eu não vou me encontrar com Jesus no dia seguinte. Esquece isso. É outra vibração, né? É outra história. Né? Não estou falando isso que minha vibração é baixa. Não, não é isso. Né? Enfim, mas a questão é exatamente essa. Nós vamos para onde está a nossa vibração. Semelhante atrai semelhante. Se você tem bons pensamentos, você tem cuida das suas energias, está com boas energias, você vai ser atraído para lá. Se você tem não tão boas energias, é aonde você vai ser atraído. E você, quando abandona o corpo, você continua sendo a mesma pessoa que estava aqui. O plano espiritual, os espíritos, são as pessoas que desencarnaram, que já tiveram encarnado aqui. Os mais evoluídos, quanto mais a gente evoluir, vai chegar num ponto que vai precisar mais encarnar. Enfim, você vê, quando desencarna, você mantém ainda durante um tempo, né, o seu perispírito, né, a mesma fisionomia que você tem. Quanto mais você vai evoluindo... Explica só um pouquinho o perispírito, porque tem gente que não sabe o que significa. Vamos lá, de uma forma assim, você sucinto, da maneira do possível. Na verdade, eu acho que uma boa analogia é uma casca de cebola. A parte mais densa é o corpo físico. Depois você tem o perispírito, você tem o espírito, digamos assim. O que é o perispírito? É a cola que te junta o seu espírito ao seu corpo físico. Na verdade, você não é o seu corpo físico. O seu corpo físico é um veículo de manifestação da sua mente. Né? Então, você tem o chamado corpo mental, que, na verdade, se é mental, não existe nem corpo. Né? Isso veio com a teosofia, né, da Blavatsky, né, para tentar explicar. Você tem o corpo mental, você tem o corpo astral, você tem o corpo físico, né? Você tem o espiritual dentro. Então, são vários corpos. Né? E nós estamos manifestando aqui, todos esses corpos eles se juntam no seu corpo físico para você se manifestar. São corpos de manifestação. Quando você sai do corpo, o corpo físico fica. Né? Você sai, você é ligado por um cordão, que é chamado cordão de prata, né? Você é ligado no seu corpo espiritual. Né? Você pode atuar ou não fora. Né? Todo mundo sai pelo menos um pouco aqui enquanto você está dormindo. Né? Mas aí você pode estar consciente, inconsciente, semiconsciente, só estão vários processos. Tudo isso tudo isso é anímico, é seu. Né? Como a própria clarividência, né? Muita gente fala que a clarividência é mediúnica. Não, não é. A clarividência é anímica. Se você quiser virar um clarividente, você tem técnicas, você estuda e você consegue ser um clarividente. Da mesma forma, saída do corpo. São estudos. Né? Em alguns casos, pode ser que, por alguma digamos, você pode ter feito alguma coisa no passado que te impeça hoje de ser clarividente, de você sair do corpo. Pode ser isso? Pode acontecer isso? Pode também. Né? Mas eu acho que a questão é bem por aí. Né? E, enfim, você tem corpos e você trabalhando, você vai melhorando isso. Então, quando nós abandonarmos o nosso corpo pela última vez, né, você vai para um outro plano. Você tem, se você tiver com alguma
enfermidade, digamos assim, você vai para hospitais espirituais, vai ser tratado disso, né? Até você recuperar um equilíbrio. Esse é que é o ponto, né? Você tem psicólogos, você tem psicanalistas, psicólogos no plano espiritual ajudando as pessoas que chegam lá muito desequilibradas. Então, vai depender de como você está. Na verdade, é a média do que você foi aqui, né? Se você está bem, se você está trabalhando bem, se você está tranquilo, você vai chegar lá tranquilo. Você vai passar por estágios tranquilos. Você tem mentores que vão estar te ajudando, né? Em alguns momentos, você vai ver familiares seus. Agora, a grande pergunta é a seguinte: será que esse familiar quer te ver? Também tem isso, né? Também tem isso, né? Tem esse ponto também. Depende dos laços, né? Dos laços que as vidas. Exatamente, Porque às vezes tem exatamente. muitos familiares que não estão na nossa programação de muitas vidas, são neutros, tem Sim, outros que são sim. colocados. Mas, assim, eu acho que isso, assim, a gente abriu um assunto que, se a gente for começar agora, essa questão de saída do corpo, cara, a gente Ah, é vai. longo, É longo é isso aqui. longo, Isso dá é uns longo. 3 ou 4 programas desse aqui, fácil. E a gente vai ter que deixar para uma segunda vez, né? Que senão deixar Não, a com galera com certeza. gostinho de quero mais, porque tem, assim, é muita coisa para falar e já temos mais de 1 hora aqui. Eu acho que a gente já tem que começar meio a se despedir. Eu tenho que agradecer a presença do Otto aqui para trazer tantas elucidações aqui, clarezas sobre temas que acho que todos nós temos curiosidade, né? De falar sobre. E queria que você fizesse as suas considerações finais aí, se você quisesse deixar um conselho para quem for ouvir aqui o nosso bate-papo, né? O que você Olha, deixaria de olha, consideração aí? ô Pedro, meu irmão, cara, foi eu que agradeço, muito bacana, agradeço a todos que estão vendo também, né? Não tenho longe de ser dono da verdade, não é isso, mas a alegria que me dá de estar estudando esses temas, né, de estar entendendo, estar encaixando no meu mental tudo isso que eu estudo, né, trabalhar, né, com a espiritualidade, é uma coisa que me dá uma alegria imensa, né? Me dá alegria, uma tranquilidade, uma felicidade de perceber que eu estou caminhando no meu propósito, caminhando no que eu vim fazer aqui, né? De estar, poxa, é muito bacana estar fazendo isso. Eu sei que no meio dessa minha transição de estar trabalhando com a espiritualidade, perdi contato com muitos amigos, amigos queridos, né? Eu antigamente bebia, sentava num bar, ficava conversando altas horas com os amigos. Hoje em dia não me faz mais sentido isso. Há 2 anos que eu parei de beber, há 2 anos que eu não como churrasco. Ah, mas você não gosta de cerveja? Adoro. Mas só que o meu propósito, o meu trabalho, me dá muito mais felicidade, me dá muito mais prazer do que estar sentado numa mesa de bar, né? Filosofando, como diria meu falecido pai, né? Filosofia de botequim. Não, e é um prazer enorme. Eu, toda quarta-feira, né, conforme já falei, vou a São Paulo, vou estudar, tem um grupo de estudo, tem o grupo de irradiação de boas energias para o planeta. Esses trabalhos são fantásticos. Eu saio de São Paulo, pego um ônibus de madrugada voltando para casa, pensando nas aulas, na aula que eu tive, pensando de como foi aquilo, digerindo tudo aquilo. Isso é uma felicidade muito grande. E é muito grande também a felicidade quando vem alguma pessoa conversar comigo, que muitas vezes lá no terreiro que eu trabalho, né, as pessoas vêm conversar comigo, por exemplo, sobre o que elas estão sonhando, entender o que está acontecendo, né? E como eu já estou trabalhando nisso há algum tempo, passar para o próximo é fantástico, né? Mas sempre falando, utilize o seu discernimento.
de tudo que eu estou falando. Se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer sentido para você, também está ótimo. Agora, cada um é responsável do que está absorvendo como aprendizado. Você que decide o que você quer do seu aprendizado. Isso hoje me dá uma tranquilidade muito grande. E é o sentido, me dá sentido na minha vida. É isso. Obrigado. Obrigado a Ficamos com vocês. gostinho de quero mais e em breve teremos mais. Aguardem o Muito volume bom. 2 aí do nosso bate-papo.